Bendito, o Deus eterno, o Altíssimo Deus de Melquisedeque. Conversando com meu neto, me trouxe a memória a respeito da amizade que nós tivemos na nossa infância para a adolescência. E terão outras amizades após curso superior, mas são diferentes daquelas que mencionarei. Então, eu falei para ele que não estaria dando uma narrativa, nem uma consideração teórica, mas estaria dando um testemunho fiel daquilo que o meu coração falou alto e cujos registros me deixaram memória. Estaríamos dizendo, as tuas boas lembranças são as tuas reais memórias boas vividas, ou seja, a vida vivida, a boa vida vivida. As outras não trarão. E é bom que você as esqueças. Pois bem, o que contei para ele? Qual o testemunho que eu dei? A respeito dos limites territoriais. No momento oportuno eu falo, porque o Trump já caiu na real, não sei por orientação de alguém, qual o conselho que lhe foi dado, porque ele usa a Bíblia como hoje instrumento da autoridade de Cristo. E também o Elon Musk está usando o mesmo palavreado. Ora, se do Musk partiu as considerações que vão abrir o X, vão descortinar a nudez de Moraes e do governo do Lula, daquele que dá suporte a populismo, como o do Maduro, por ditadura, assim também, nessas considerações, fica todo mundo no escuro, sem saber realmente o que é verdadeiro, o que é mentiroso. E o Lula não deixa de dizê-lo, faça narrativa, como dizia naquela viagem a Paris, sentado numa mesa com o paranaense, que já foi aqui governador, e simplesmente, que era arquiteto, urbanista, e simplesmente dizer ali que no Brasil tinha 33 milhões de crianças famintas na rua. E disse o arquiteto, olha, não diga isso. Com esse número de crianças na rua, numa população que na ocasião era bem menor, era 100 e poucos milhões, só vai ver gente miserável na rua, crianças na rua. Não fecha com a tua narrativa. Essa é a questão. Mas ele continua dizendo, faça narrativa. E deixa que aqueles que são insanos, ou estão na ignorância porque os mantemos, não acolham verdadeiramente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a eficácia de alguém poder discernir o dolo da mentira, da dimensão do valor do juízo de Cristo no exercício da justa justiça. Pois bem, volto a contar o testemunho. Cheguei em Curitiba em 1950, aos meus 14 para 15 anos. No Santa Maria, manifestei qualidades de um bom futebolista, disputei campeonatos dentro da própria escola e, por convites, cheguei ao Clube do Curitiba. E o primeiro jogo de decisão, embora eu fosse o recém-chegado, a questão de um mês no Coxa, foi colocado para decidir com o Paraná, hoje, antes na época era Ferroviário, no Campeonato Juvenis, numa como é que chama, um jogo anterior ao principal, que era o time principal do Curitiba e do Ferroviário, disputando também o campeonato.
Nós ganhamos aquele jogo. Mas o que é importante compreender é que tive amizades. Essas amizades que vão estar dentro da escola e depois vão se transpor para as amizades do clube. E, ao mesmo tempo, agora estamos morando num lugar próximo até do campo de Curitiba, ainda hoje, onde os meus vizinhos, as minhas amizades, as amizades de família, em que uma moça e a outra menina, e aquele jovem e outro jovem entravam numa casa um do outro como se fosse uma só casa. Não pediam nem licença, era entrar e dizer, oi, tudo bem, e festejando a entrada, porque eram festejados os que entravam e também aqueles que os recebiam. Pois bem, dentro desse clima favorável a uma relação maravilhosa, entra a palavra amizade desse tempo, ou seja, a amizade do tempo de criança para a adolescência, que firmes amizades se realizaram, sem qualquer dolo, sem qualquer má intenção, sem qualquer engano de mentira, em que cada um pelo outro orava, falava e desejava de coração que houvesse o melhor para ele. E da outra parte, para si, também eles faziam a mesma oração e as mesmas considerações de provas que lhe davam constantemente no convívio. Pois bem, naquela ocasião, fiz menção ao meu neto e abri essa conversa na seguinte pergunta. Estamos aqui nesse lugar interior da nossa casa, nesse jardim interno. Eu pergunto, qual é nosso limite? Onde estão os limites da nossa garantia territorial? De que não haja uma invasão imprópria. Eu não sei o que tenhamos de mais caro. E essa é a questão. Estou trazendo isso à tona para que compreendas que as reações do Trump, como falei originalmente, não sei se por conselho do Elon ou de outras figuras, simplesmente agora acolhem que o verdadeiro afastamento a garantias de segurança territorial está impossível. Ou seja, a penetração do inimigo se faz pelas ideias, pelo pensar e pelas loucuras de um populismo da sanidade das ditaduras. Assim, é uma evidência, como agora acabei de ler, a respeito, se não me engano, do Jimmy Carter, falando bem a respeito da China, que a China não fez guerra. Provavelmente alguém está se colocando pela boca do Jimmy Carter. Mas o que importa e mais importante é que fizeram, de fato, negócio com a América, a China, assim por diante, e estão relacionando isso, embora esteja ligada, essa ideia da narrativa que se tem de Paris e, ao mesmo tempo, do convívio testemunhal que tive na minha adolescência, os meus reais amigos. Assim considerando, da pergunta que é o neto, como falei, está um pouco misturado, mas vamos compreender, eu digo, o limite do territorial nosso está no limite dos nossos muros. Mas imagine se alguém faz forma de penetrar nos nossos muros sem que tenhamos observação e traz para cá, de fato, aquilo que a nós são os prejuízos da nossa moral, dos nossos valores, daquilo que nós prezamos. Da tradição dos nossos pais, o amor e os encargos e responsabilidades que eles tiveram para conosco e nós com os nossos filhos e todos os demais com seus filhos vindouros. Essa é a questão territorial. Então, o Trump hoje entende que nem afastando da Groenlândia ele está isento, o território americano está isento daquilo que ele enfrentou na tentativa de prendê-lo, estabelecendo uma armação, como aqui de 8 de janeiro fez Moraes e fez o Lula, assim como lá fizeram. Eu já falei essa questão. Eu pergunto, então, onde é que eu posso colocar, então, os meus muros? Eu vou dizer que não seja o meu vizinho e que não seja na minha vizinha.
não seja aquele que vem trazer para dentro da minha casa toda a podridão que ele tem lá. Mas e se entrar essa podridão? Somos mais uma família ou casa de miseráveis. Essa é a narrativa do testemunho. Então, eu fiz menção para ele da amizade. Um filho meu advogado, agora, a coisa de uns dias atrás, poucos dias, 3, 4 dias atrás, estava aqui em casa, veio aqui no transcorrer do dia e daqui a pouco, onde é que está o Paulo? Era meu filho. O Paulo foi encontrar-se com um amigo. Lembra do Tony? Aquele que passava aqui todo dia, aquele loiro alto, rapaz bem afeiçoado. A mãe dele também fazia esse trânsito contínuo aqui perto de casa. Gente de boas amizades, gente boa, amiga. Sim, lembro do Tony. Pois bem, foi encontrar-se com ele. O Tony foi trabalhar no norte, uma empresa farmacêutica, mas veio visitar a irmã em Curitiba. E a irmã continuou morando próxima da nossa casa. Pois bem, aí o meu filho encaminha por WhatsApp a fotografia dele com o Tony e com outro amigo que era e é muito íntimo dele. Hoje, advogado e também um empresário de uma empresa de ônibus. Pois bem, ali estão os 3 representados. Mas ele mandou 2 fotos. 2 dos 3, juntos, sorridentes. Por quê? 2 fotos. Porque a primeira, ele traz a lembrança quando ele tirou aquela foto, ou tiraram. Eles tiraram entre si. Era a data de 1996. Mas decorre de lá para cá, 26 para 27 anos. Pois é. Aí ele colocou a segunda com a foto atual. E com a data atual. Aí eu escrevi embaixo do WhatsApp ao recebê-lo. Eu digo verdadeiras amizades. Amigos que nossa memória nos traz por vida e nos leva a viver. Todas essas memórias são fortes, são verdadeiras, são significativas. Que não deixemos de ter tal memorial da nossa própria casa, da nossa família, dos nossos pais. É isto que querem corromper. Então, se eu trago a tônica da amizade de alguém te ofertar, a ideia da insanidade, de dizer, o PT adotou aqui, não sei de onde vem isto, de onde soprou esse vento para o narrativo de Paris, dos milhões de crianças famintas na rua. Essa é a mesma figura, traz a figura da inclusão social no Brasil. Na inclusão social no Brasil, você sabe os resultados. Lá está ele com um bonezinho lá no morro, não sei de onde os traficantes estão com armas para o ar. E ele se senta seguro, como o Dino fez também, que demos entrada livre. Mas não tem passagem livre, nem ele, nem Moraes, nem a Corte de Brasília que os nomeou, do louco solto que os nomeou, sem que de fato tenham que escutar e se esconder da sentença popular, dos que eles são conscientes, verdadeiros conscientes do Brasil livre. Pois bem, então comentei ao meu neto, lá aos meus 13, 14, ou melhor, cheguei com 14 para 15, nesse meu período de adolescência, mesmo dentro da escola, quando entrei aos 18 anos para a engenharia, eu convivi com os meus vizinhos. Ali eu saía de casa, lá trabalhando, contratado por um deles, estava um que era o calceteiro, o irmão dele calceteiro, homens que eram brancos, mas queimados do sol, no trato de estar batendo com um malho enorme na mão e socando o piso
compactando e firmando as lajotas que correspondem às ruas mais comuns em Curitiba, ainda hoje. Esses homens tinham os braços fortes, que faziam inveja aos que buscam mais usar halteres para obter tal resultado. Era no trabalho, na dedicação para manter sua casa, honestamente, homens íntegros. Faziam festas na sua casa, as deles, entre os amigos desse lugar, ali, de onde eu vim, próximo onde eu estou morando ainda hoje. Também tinha um cidadão de cor preta, um homem alto, íntegro, honesto. Bom, os jovens, eu era jovem, eles eram mais velhos que eu. Eu era um adolescente, eles já eram homens feitos. Nos chamavam para os bailes na sua casa. Dançávamos na casa daquele, do calceteiro, também daquele que tinha cor preta, sem qualquer consideração de diferenças. Minha irmã casou com próximo de um vizinho a 3 quadras. Ou seja, que dúvida haveria a respeito do limite territorial dos nossos filhos, da nossa casa? Nenhum. É o que pensa hoje o Elon Musk. Por que convidaria o Lula para ir no seu posse? Tem sentido? Claro que não. Seria uma tamanha hipocrisia. Não. Queres viver como vives, da tua forma, viva. Mas não quer impor na nossa própria casa, nossos limites territoriais, trazer uma vizinhança imprópria, que vai fazer um trato diferenciado que ele chama dos imigrantes. É justo proceder. Não é uma questão que eu vou trazer da vizinhança, quem quer aqui dentro, ou que alguém passou na rua, alguém por ser petista me indicou. Certamente ele virá com alguma porção de droga no bolso, ou virá com um chapéuzinho na cabeça, como aquele que o Lula fez uso. Eu estou falando da amizade. Mas volto aqui para o meu lugar. Eu digo, como vou esquecer dessa gente? Enquanto eu estou contando o testemunho, eu parei em contar do testemunho, porque me constrangeu pensar da maturidade, da integridade, da honestidade, da amizade livre, simples dessa gente. Oh, como perdeu-se. Tanto pela confusão da inclusão. Ficou claro? Eu pergunto, o que dirá se eu fosse o presidente americano e tivesse um consultor como Elon Musk? Se temos o poder da tecnologia de saber que tudo falam, tudo ouvem, tudo escutam, esteja arquivado. Que estejamos nós sujeitos ao mesmo tribunal público, livre, que vai dizer se somos danosos, somos mentirosos, somos perversos, o nosso espírito é iníquo, ou se realmente nós exercitamos agora a busca do justo. Essa é a questão. Então, se vem agora aquele com o domínio do WhatsApp, com o domínio do Instagram, domínio do Facebook, reconhece que lá na América houve dolo e ele participou. Então, o Elon teve que comprar o Twitter, e eu fiz, para desmascarar esse sistema apodrecido.
Aí te perguntarás como resolverá na tua conta o testemunhal da tua amizade. Deixa eu ir mais um pouco, contar da minha amizade. Mas eu tinha também, nesse mesmo tempo, já amigos de escola de engenharia, que eu entrei aos 18 anos. Entre os amigos, um chamava-se Müller. O primeiro nome dele, Edson, não era Edson. Pois o Müller, ele era o filho da principal indústria, do principal lojista de Curitiba na área esportiva. Assim, o do Curitiba, é lá que iam os clubes comprar as tacas da competição, a taça. Lá que iam comprar as chuteiras dos seus jogadores. Os calções e as camisas, todos lá. Independente de qual era o clube, a fonte de entrega desse material era lá, na loja do industrial e comerciante pai do Müller. O Müller era engenheiro da Petrobras e já questionava por um tempo a maledicência que vingava. Me contava a respeito das grandes andanças da Petrobras, e agora alguém que não tinha dúvida, os ingleses também tinham dúvida, de tirar petróleo de 40, 50, 70, 80 metros, e agora a Petrobras se arvora de tirar a mais de 100, e vai a 170, e vai ao pré-sal. Daí está a relação com o Müller. Bom jovem, bom colega, um valor muito grande. Essas amizades ficam marcantes, confiáveis. Não havia preocupação do dolo de ser enganado. Então, mesmo a loja que me conciliava a conviver com o pai do Müller, também que do relojoeiro do centro de Curitiba, chamado, de família chamada, deixa eu lembrar. Ai, não lembro. Mas era relojoeiro. Tomamos café na mesa que a mãe dele preparava toda semana. Eu era de família pobre. Meu pai era subtenente. Eles não, estavam bem de vida. Mas não havia diferença no trato. Nunca tive, de fato, da parte de nenhum deles. Como também não tinha eu a possibilidade de ter um trato lá com aquele mais bem de vida, teoricamente, porque tinha um pouco mais de recurso financeiro. E eu não ter o bom trato, da mesma relação que eu recebia lá com aqueles que era o meu amigo calceteiro, o meu amigo funcionário de cor preta, que servia a mesma loja e indústria do pai do Müller. Oh, maravilha! Era confiança. Agora eu pergunto, andava-se em Curitiba inteiro, clubes longes, íamos a pé, voltávamos de madrugada. Não havia o mínimo temor, nem nosso, nem ninguém, nem da nossa casa, da mãe, ninguém. Não havia na mente essa possibilidade. Hoje, se perguntaram a um pretenso solto, vai ser solto de alguma confusão. Para concorrer a um cargo eletivo, ele vai falar da segurança pública, quando ele é um artífice de todo esse engano. Está corrompido. E os seus juízes estão corrompidos. Essa é a questão do limite territorial. Ou seja, essas artimanhas estão ali nas tribunas do Congresso. Esses artífices do dolo estão com a face do presidente acolhendo Maduro na sua posse. Como ocorreu em Brasília, mandou agora, não está com o mesmo poder de persuasão, porque não existe mais persuasão em tamanho dolo, mandou
vamos chamar, ignorante do ato que está fazendo, porque está sendo mandada. Assim como a Polícia Federal acolhe os comandos de Moraes. Essa é a narrativa. Qual a amizade que eles contarão que tinham? É a questão. Eu perguntarei, eu vou rechaçar quem? Vou rechaçar o Putin ou vou rechaçar antes do Putin o Macron? Ora, o Lula com as confusões dele aqui foi lá receber o bate-papo na cara do Macron. Não foi. Isso está presente com toda a perseguição que aquele que era justo e já na elaboração de uma fraude de urnas. Mas que dúvida se pode ter que houve fraude? Não tem dúvida nenhuma. São os mesmos homens, os mesmos crimes praticados antes, por que eles mudariam na prática? Para dizer agora nós somos santos, nós estamos tementes a Deus, nós mudamos de vida. Tem sentido? Então, recentemente, vi um sobrinho que vinha questionar o seu avô de 89 anos, ele tem 50 e poucos, porque ele é esquerda no seu pensar. Eu não tive alternativa, tive que tirar do trato com ele. Mas já disse para ele uma ocasião, olha, meu amigo, você desmoraliza sua família, os pais da tua mãe, ele era militar. Não adianta. Essa é a conformação. Se você permitir entender que o território está longe, o limite territorial está dentro de casa. Se alguém dizia no passado, recente, ontem, que a Globo entra na sua casa e perverte. Quem dizia ou quem diz está mentindo? Ou será que quem mente é a Globo? Olha, hoje todos concordamos que a Globo é Globo lixo. Que dúvida eu teria? Tens dúvida? Qual a dúvida da esquerda? Então, nesse pormenor, denotamos que se alguém se diz esquerda, no trato da correspondência das atitudes e juízos do que eu vejo a Suprema Corte de Brasília, que colocaram a faixa de presidente num homem que roubou a nação, rouba o povo, rouba os valores, rouba a moral, eu pergunto. E vai dizer que está defendendo a democracia. Ou faz uso da palavra democracia como álibi. É o que faz a América, muita gente. E no mundo inteiro estão fazendo. Eu diria com consciência. Do que eu escuto do Putin, eu vejo mais fundamento de razão do que eu escuto do outro lado. Eu não posso pegar lado do Putin nem daquele. A consciência do caráter eterno tem que pôr no meu íntimo a consciência de quem é verdadeiro ou até onde fala em verdade, até onde ali não é verdadeiro. Não vou esperar que ele me diga, nem para o outro dizê-lo, não. Mas eu continuo dizendo, até aqui, observo o Putin mais racional, mais coerente. E quanto ao chinês? Veja, vamos lembrar que o Bolsonaro foi a Moscou e resolveu aquilo que era negado em outro lugar a preço altíssimo, que era o Canadá. Mas o Canadá não tem, de fato, a mesma aprovação
do seu líder Trudeau, antes. Aí está a postura da anexação. Não há como tratar essa amizade. Assim considerando, ele fez o que tinha que fazer. Não houve dificuldade de fazer um negócio comercial. Mas não se vendeu. Agora eu pergunto, onde a coisa pega em relação à China? Se vão aproveitar os governos ditatoriais para tirar partido, aí não. Então a China que trate de maneira comercial honesta. Porque a mais desonesta possível é tirar proveito das ditaduras que vão se dar suporte. Aí não tem mais suporte da ditadura. Na hora que ela disser que não dou suporte ao Maduro ou àquele, eles mas aí está correndo o risco de não ter um negócio comercial. Mas também é desonesto sustentar, ficar calado. Então eu prefiro o Putin. E claro, que esse trato que estamos dizendo, se o Putin acolhe as condições da China, você está por um suporte, dizendo que em questões de querer usar a força, eu tenho mais condições de acesso a ele que o outro. Tudo bem. Mas quando trata do lado comercial, do disso ou daquilo, eu tenho que considerar que o Putin tem consciência, que a Rússia tem uma consciência muito mais firme, mais forte, mais sólida. É como diz do russo na expressão que não se entrega, não afrouxa. Isso sim, é verdade. Não posso negar as tradições da arte e da cultura da Rússia. Negar isso é que o quê? Vou para rock and roll? Vou para isso ou para aquilo? Vou para as obras do Caetano? Ou para as obras desse ou daquele? Para tirar, de fato, os seus benesses, usar das benesses que vão gastar em Paris e defender o ladrão solto. Essa é a questão. A quem eu vou numerar com meus amigos entre tantos? Digam. Primeiro eu direi, um só é necessário a sua amizade. A amizade dele é justa, é límpida. Me traz o calceteiro, me traz o homem de cor preta, funcionário daquele industrial, me traz o filho do industrial, me traz as relações amigáveis, verdadeiras. Que bom viver, que bom lembrar. As minhas fronteiras estão restritas a este corpo. A mente que acolhe as loucuras dos insanos e dá preponderância a manter a ignorância dos prostrados. Eu diria que, de fato, o Trump vai acabar com a guerra. Não é que ele vai acabar com a guerra. Não tem sentido aquela guerra. É só ver quem tira partido, de fato, e vantagem. Se é uma indústria, se é um negócio, não pode ser a tal grau que propicie matar gente de um lado e do outro. Nem também os inocentes serão alvo também dos tiros cruzados. Assim como lá no morro. Qual a diferença? Assim considerando, a Ucrânia vai sair certamente, se ficar as condições da Ucrânia de como a guerra começou. Esta guerra. E como ela terminou, dirá. Perdeu tal território, não será devolvido. Eu pergunto, mas isso é justo?
Coloque na mão do Macron, se ele diga para o Zelensky. Alguém aconselha o Biden a respeito dos interesses da América. O Senhor é poderoso, não traz ilusões. Ele nos deu a capacitação de chegar à velhice, consciente por testificar o fiel de toda a esperança. Que seja ele um só, em todo homem preservado, ou preservado, para que o mundo, ou melhor, a vida seja preservada na terra.